Este podcast é apresentado pelo Tecnoblog. Vamos lembrar que a empresa que se chamava Facebook mudou de nome para Meta em 2021, porque o seu fundador estava com outras ideias. Falou, irmão, agora esquece esse negócio de rede social, eu quero encaixar um óculos na minha cara e quero que a internet esteja à minha volta. Brilha, José. Esse é o seu momento, José, brilha. Amo. Bota o seu ódio pra fora. Essa ideia é fantástica que um total de 4 pessoas no mundo, as outras 3, além do Mark, são funcionários que dependiam de salário, então não podiam dizer não pro Mark. Não tinha opção. Não tinha opção. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou Josué de Oliveira. Eu sou a Ana Marques. Eu sou Isabela Giantomaso. 2 bilhões de pessoas entram todos os dias nessa rede social que está prestes a completar 20 anos de idade. Você já deve saber que a gente está falando do Facebook. Ele já foi o queridinho, só que se tornou essa rede que muita gente ama odiar. E no episódio de hoje a gente relembra alguns dos principais acontecimentos da história do Facebook e tenta entender como que ele se tornou um sinônimo de rede social. Mas antes, não esquece de dar 5 estrelinhas pro Tecnocast no Spotify e Apple Podcasts. Segue a gente na sua plataforma favorita e aguenta aí que a gente já começa. Caixa postal do Tecnocast. Você tem novas mensagens? Caixa postal do Tecnocast, se você não quiser acompanhar com a gente, pode pular o episódio para 16 minutos e 14 segundos. Vamos lá, Josué, qual que é a primeira mensagem aí? A primeira mensagem chegou pra gente pelo WhatsApp e é um áudio do Renato Nascimento sobre o último episódio, o episódio 320, as primeiras novidades da tecnologia em 2024. E o Renato nos diz o seguinte: Fala, galera do Tecnocast, tudo bem com vocês? Aqui é Renato de Recife e eu ouvi o episódio sobre a CES, as novidades desse ano, que foi tudo sobre inteligência artificial, e eu não concordo que tenha IA em tudo. Eu acho que se for para colocar IA em algum produto, que seja a IA correta para o contexto correto. Então, as empresas estão investindo em LLMs para tudo, mas, por exemplo, eu não preciso de uma LLM no meu carro, no ChatGPT no carro. Eu não quero ficar conversando lorota com o carro. Eu quero uma inteligência artificial que me ajude a dirigir melhor, de forma mais econômica, de forma mais segura, que me informe, me ajude com a manutenção do carro, mas só para dizer que tem IA no meu carro, não concordo. Tem que ter contexto, tem que ter aplicação e tem que ser boa, tem que ser eficiente. Não só para dizer que tem IA. Falou, gente. O Renato não concorda. Não quer falar lorotas com o carro. Lorata, adorei. Agora, a questão é, e se para ter o IA que faça o que ele quer que faz, que ajuda ele a dirigir melhor, tenha que ter um IA que fala lorota também? A impressão que eu fiquei foi que para ter esse carro que realmente te dá informações para você dirigir melhor e etc., ele precisa te entender, precisa falar com você. Me parece que hoje a maneira mais... Pelo menos assim, é o que tá parecendo, né? A melhor maneira para fazer isso é com algum LLM, porque é algum chatbot ali te entendendo em linguagem natural e sendo capaz de, esse que é o ponto aqui, te passar uma mensagem que você consiga entender em linguagem natural, ou próximo disso. Então, acho que o LLM é meio que não tem saída, vai ter que ter alguma forma de LLM. Não sei se vai ser o ChatGPT, sei lá, se vai ter uma personalidade, saca? Eu acho mas que vai ter que ter um LLM. O LLM ficou como sinônimo de ChatGPT, porque a maioria das pessoas ouviu falar pela primeira vez com o ChatGPT, foi o que popularizou, né? Mas não quer dizer que a gente vai ficar ali batendo papo, né? Tipo um chat mesmo, o conceito de chat com o carro, mas... Quando a gente dá... Hoje eu já passo muita raiva com o carro, com assistente pessoal de carro, né? Tipo, liga o Bluetooth, né? Play no áudio, alguma coisa assim. É extremamente burro o carro, o meu carro, né? É horroroso de burro. Nossa, é terrível. Eu nunca vi ninguém que tentasse usar, inclusive. Então, assim... mas a gente tem que dar, porque tem um comando que não dá pra... A gente não consegue acessar pelo painel, tem que ser voz. Então a gente fica lá, Bluetooth áudio. Aí a gente tem que falar errado, a gente tem que falar Bluetooth áudio pra ele entender tá zoando, e cara. colocar. Sim.
Então, sim, não estou zoando, é verdade. Então, assim, o LLM, ele vai ajudar nessa compreensão, né? Porque nada mais é do que um modelo de linguagem que ele junta o aprendizado de máquina, né? E o Deep Learning, e ele consegue entender, ele compreende melhor a fala natural humana, né? E aí ele consegue gerar respostas também naturais. Então não é pra você bater papo com o seu carro, mas ele vai com certeza te entender muito melhor e você não vai passar raiva, que a raiva que a gente já passa hoje, a gente vai passar provavelmente bem menos no futuro, né? Bluetooth. Bluetooth, eu lembro que a Siri antigamente, ela no iOS 6 até o 7, assim, quando eu tentava usar, ela não entendia Foo Fighters. E aí ainda nem era Apple Music de assinatura, era uma versão iTunes ali, né? E eu tava na estrada, às vezes eu pegava o celular e ia falar, tipo, toca tal artista, ele já ia pro shuffle daquele artista. Não dá pra, na estrada, pegar o celular pra mexer. Na época, puta, eu não lembro se tinha Bluetooth, acho que eu tinha já Bluetooth. Era um carro que eu já tinha Bluetooth. Mas não aparecia no painel do carro a informação da faixa, era só tipo Bluetooth. Sim. Eu conseguia até passar a música, mas era Bluetooth, não era touchscreen, não era nada, né? Enfim. E aí eu pedi, ela nunca entendia Foo Fighters. Eu lembro que eu ficava tentando falar, toca Foo Fighters, toca, sei lá, qualquer outra coisa. Pois é. É muito ruim. Mas enfim, de qualquer forma, eu só espero que qualquer que seja o LLM que eles forem colocar em um carro, que seja um LLM mais objetivo. Porque uma coisa chata nos LLMs de hoje em dia é que eles são muito prolixos, né? Sim. Se você falar ativa Bluetooth, ele vai falar assim, entendo, você gostaria que eu te ativasse o Bluetooth. Bluetooth Sim, é uma eu posso tecnologia... te ajudar a ligar o E aí ele vai te explicar a definição do Bluetooth, parará. Logo, ativa... Pô, já cheguei em casa, né? Chega, não preciso mais. Bluetooth, os antigos fenícios. Toda a história da humanidade até o Bluetooth. Comunicação sem fio, né? Vai chegar lá. Inclusive, essa mensagem do Renato, ela combina bastante com a próxima mensagem que a gente vai ler aqui na caixa postal, que é do Cristiano Ferreira. Ele disse: eu sempre pensei que a IA generativa fosse se tornar um complemento turbinado para as assistentes virtuais, Siri, Google Assistente, Cortana, etc. Só que, pelo visto, a IA generativa vai tomar o lugar das assistentes em vez de melhorá-las. O que vocês acham? Porque em vez de... Tira esse e bota esse. Mas me parece uma evolução, claro. Uma evolução, né? A tecnologia que vem depois. Não sei, de repente eles podem integrar a Siri, integrar de alguma forma aos assistentes. Não sei, eu não vejo como necessariamente uma substituição. Não tá claro, né? Não tá claro. Porque, tipo, tudo que a gente ouve sobre assistentes é que, cara, eles são muito ruins na parte principal de conseguir entender o que você tá dizendo. Então, a barreira de uso do assistente já começa aí. Enquanto Sim. isso, você tem os modelos de linguagem que são muito bons em entender o que você fala, em linguagem natural. Então, beleza, uma coisa poderia, entre aspas, substituir a outra. Mas, ao mesmo tempo, você já tem toda uma tecnologia implementada e feita com essas assistentes. Então, se jogar fora não faz sentido. Então, de algum modo, eles vão ter que juntar as duas coisas. Não tá claro como, mas eu acho que eles não vão jogar fora o que eles já têm, sabe? É porque a assistente, eu imagino que ela seja muito mais baseada em comandos específicos que ela entende. E aí ela tenta entender o que você falou e associa com essas coisas que ela já aprendeu, né? A generativa não. Ela meio que vai pegar o que você falou e vai gerar alguma coisa baseada naquilo. E é até um pouco complexo, né? Pra fazer ela se conectar com coisas... Nem é tão, se for ver, né? Se conectar com coisas dos sistemas pra fazer ações ali. Mas acho que o principal complicador no momento é que a base é gigantesca. O custo de processamento pra rodar é gigantesco. Porque na prática vai ser, de fato, como se você estivesse mandando os prompts pro ChatGPT lá pela internet. Então, precisa estar conectado com a internet, precisa estar no servidor super potente, a informação precisa navegar pela rede, né? Como a gente falou no episódio anterior, onde a gente fala do S24, né? Dos 3 modelos que o Google vai lançar com o Gemini, enfim, o Google provavelmente já está de olho nisso por ter esse modelo menor que vai estar no seu smartphone e te possibilitaria fazer algumas coisas adicionais. Não sei se chega ao ponto da assistente. Talvez sim, porque qualquer coisa é melhor que aquilo, né? Vamos ser sinceros.
Acho que a Siri processa muita coisa local. A Alexa, já não tenho mais certeza, eu acho que não, pela internet. O Google também pela internet. Então, enfim, acho que é isso. O problema maior vai ser o custo de disponibilizar isso, que é uma tecnologia muito nova ainda, de graça, num lugar que todo mundo tem acesso. Num mundo em que as assistentes melhoram de alguma maneira com alguma aplicação de LLM, aquele nosso querido amigo R1 que eu falei na semana passada, o Rabbit, ele já perde o sentido. Tipo, imagina que a Siri consegue ficar boa, a Siri consegue te entender e consegue pedir a sua pizza pra você. Sim, o aplicativo que você já tem. Aí, de repente, o principal diferencial desse produto que tá todo mundo pensando que pode ser interessante e é barato e tal, vale a pena tentar, o diferencial desaparece completamente porque, vejam só, agora a IA consegue talvez deixar o assistente que era ruim ficar bom. Saca? Sim. É por isso que eu falei no último episódio, eu sou otimista com relação à longevidade do celular. Porque como projeto de produto pra você levar no bolso, ele atende a tudo, ele vai ser qualquer coisa. Ah, mas eu quero ter uma IA. Beleza, celular, não precisa ter outro device pra isso, né? Não precisa ter um óculos pra isso. E caminhando aqui, a gente tem um comentário também do Leonardo Castro. Ele tá comentando sobre um aspecto bem específico que o Mobilon falou na semana passada. Ele diz o seguinte: também percebi que a correção automática do iOS piorou muito desde a atualização para a versão 17. As sugestões do texto preditivo, na maioria das vezes, são fora de contexto e nem o básico, como a acentuação gráfica, tem sido sugerido de forma correta. Entendo que isso talvez faça parte do aprendizado de cada aparelho, já que agora está sendo utilizado o aprendizado de máquina, mas deveriam partir da base antiga, e que já funcionava muito bem, para a partir daí fazer melhorias personalizadas baseadas no uso de cada um. A impressão que dá é que deixaram um sistema mais básico, para não usar a palavra burro, para aprender praticamente do zero com cada usuário. Sinto que o meu já evoluiu bastante desde a atualização para o iOS 17, mas ainda está pior do que antes. Vamos ver quanto tempo vai levar para que fique realmente bom. Abraços a todos e parabéns pelo excelente conteúdo. E aí, eu achei interessante porque foi um lance bem específico que você tinha comentado, né, Mobilon? E não é, você não tá sozinho nessa, pelo visto. E eu tava com o mesmo sentimento do Leonardo, cara, de pensar assim, caraca, ninguém reparou nisso, não é possível. É bom que eu falei que mais pessoas também, né, se identificaram. Essa semana eu percebi que até quando ele sugere uma correção ortográfica, tipo um acento, alguma coisa assim, eu fico na dúvida e vou pro Google agora. E meio que eu não tô confiando no LLM. Será que o LLM tá mentindo pra mim? Meu Deus! Ele aprendeu aonde aquilo, sabe? Porra, acho que eu tava procurando essa semana parmegiana, como é que escrevia parmegiana, sabe? Umas coisas assim. Essas palavras meio tricky, né? Aí fui no Google, cara, porque acho que ele colocou parmigiana. Pode crer, ele me sugeriu parmigiana. E eu conversei com uma pessoa nesse intervalo de tempo do iOS 17 e essa pessoa mandou parmigiana pra mim no WhatsApp. Caraca. E eu lembro que eu vi, eu fiquei assim... Não é assim que escreve, né? Quem te disse que é assim? Será que foi isso? Eu tô na dúvida. Ou existe, de fato, uma versão parmigiana? Pode ser. Então, às vezes eu fico em dúvida se o que tá me sugerindo tá em português mesmo, o autocorretor. Que às vezes ele me dá uns negócios em outras línguas e eu fico assim, caraca, mas eu nem usei outra língua, por que ele tá achando que eu quero outra língua, né? Então eu procuro no Google por causa disso. Às vezes ele me sugere. Tô pesquisando aqui, tem bife à parmigiana. Mas parece que são resultados em italiano. Então, é isso, ele tá usando italiano. Parmigiana di melanzane superiore. Tem que fazer a coxinha com a mão, senão não funciona. O corretor, então, inclusive, dá o parmegiana com o emojizinho da mão no final. Ele já vem com a coxinha. Pode crer. Aí sim. Você fazer direitinho. Mas eu acho que isso gera uma discussão interessante, que é, tipo, ok, se o corretor já tava funcionando ok antes, tipo, pra que tacar LLM no corretor? Tipo, o corretor precisa de LLM? Minha dúvida é essa, sabe? Eu acho que sim. A sensação que eu tenho que foi um reset. Então, tipo assim, trocaram de tecnologia, deu um reset, e agora ele vai, né, tipo, aprender. E quando tiver bom, provavelmente vai ficar muito bom. Mas como trocou de tecnologia, teve essa questão de voltar pra estaca zero e ter que aprender tudo de novo. Mas, então, eu acho que o problema tá aí. Com o que eles treinaram?
Até o Leonardo cita, né? Com o que eles treinaram isso? Não dava pra treinar melhor, né? Eu fiquei com essa impressão, tipo, o corretor anterior era treinado já com alguma coisa. Esse novo, será que o treinamento foi diferente? Enfim. Pela sua situação, dá a impressão de que foi treinado com dados mais abrangentes, menos filtrados, né? Porque se tá pegando de outras línguas, ele não tá tendo um filtro muito bom de entender que eu tô falando português e não italiano, me sugerindo parmigiana, né? Então, talvez alguma coisa menos direcionada, até porque é um início, né? Uma transição aí. Mas a parte de correção mesmo, que é o que eu acho que pegou mais. Correção, tipo assim, tô digitando rápido demais, entra uma letra errada. Meu iPhone já tá velhinho, né? O iPhone 12, então a tela tá perdendo a precisão. E aí, às vezes eu tô digitando rápido, ele pega a letra do lado. Com o modelo anterior, eu só tocava em cima. Eu já sabia, tá errado, mas eu toco em cima. Tá errado, eu toco em cima. Agora não, tem que ficar apagando. Tem hora que eu mando uma mensagem tudo errada, o povo já, pô, você tá bêbado já, essa hora da tarde? Não, cara. Tô no iPhone, tá ruim. Boa da tarde, Thiago. Sim, eu tenho sentido isso também. E ele não, a acentuação, né, que o Leonardo falou aí, também não tá muito ruim. Eu erro, mas assim, às vezes, no celular, a gente às vezes escreve errado já, contando com, né, que vai vir certo ali, pra gente escrever mais rápido. E aí ele não tá dando, então ele tá me fazendo apagar o negócio pra eu fazer direitinho, então tá meio caótico. Estamos aqui por meio desta, fazendo uma crítica à Apple. Venho por meio Apple, desta. Você tem um produto ruim. Melhore logo esse ano. Olha o que você está fazendo. É isso, comentários lidos, bora pra pauta? Bora. Bora! No dia 4 de fevereiro, o Facebook completa 20 anos de lançamento. Naquela época, ele ainda era o thefacebook.com, uma rede fechada para estudantes de Harvard. E o crescimento foi bastante rápido, ele atingiu 1 milhão de usuários ainda em 2004 e continuou crescendo até se tornar a maior rede social do planeta. Isso é verdade até hoje, apesar de ter todo um papo que o Facebook decaiu, que está cada dia pior, a rede continua sendo muito relevante e é a maior em quantidade de usuários ativos. São mais de 3 bilhões de usuários ativos mensais, que são aqueles que de fato acessam a rede pelo menos uma vez por mês. E já o número de usuários diários é de 2 bilhões de pessoas. Ambos os dados a gente pegou ali do Statista, então dá para ver que de qualquer ótica ainda é de longe a maior rede social da atualidade. Porém, também é verdade que existe uma certa desaceleração em curso. Não sei se é porque já está tão grande que já não dá mais para crescer tão rápido, né? Não tem tanta gente assim no planeta, afinal. Mas algumas questões já começam a ser discutidas aí sobre o papel do Facebook hoje em dia, né, Josué? Sim, essa coisa do crescimento é isso que você falou, né? Chega um momento em que não tem muito mais para onde você crescer, tipo 3 bilhões de pessoas, naturalmente qualquer crescimento passa a ser um pouco menor. Mas de toda forma, acho que teve um tempo que o Facebook era assim, um sinônimo de rede social, que a gente entendia por rede social, era o Facebook, digamos assim. Então, foi a rede que trouxe ou então popularizou uma série de elementos que a gente passou a associar com o que era a rede social. Nem todos esses elementos foram criados pelo Facebook, vários ele só pensou ali de alguns outros lugares, mas eles meio que ganharam uma solidez maior a partir do Facebook. Mas de toda forma tem essa noção que algumas pessoas falam de uma espécie de decadência no Facebook hoje, mesmo que ela seja falsa em termos numéricos. Digamos que a imagem do Facebook, ela não é mais o que já foi um dia, não tem mais a mesma força de antes, assim. E, bom, os motivos podem estar na perda de usuários mais jovens, que estão indo para o TikTok e até mesmo para o Instagram, que ainda faz parte da mesma família de aplicativos da Meta, mas enfim, não é o Facebook em si. Então tem essa ideia de que se os jovens não estão mais tanto no Facebook, o público que dita tendências, o público que importa, entre aspas, não está lá. Além disso, tem outros marcos negativos na história da empresa, tipo os escândalos de privacidade, toda a questão da
polarização política, né, que, enfim, encontra um espaço muito grande no site. Enfim, esses fatos também ajudam a criar uma imagem um pouco mais negativa da empresa, sobretudo aí nos últimos 5 anos, talvez. Então, apesar do Facebook ainda ser gigantesco, digamos que ele não é mais o que costumava ser, né? Então a gente fica se perguntando, tipo, quando é que isso começou a mudar nessa imagem do Facebook? Pois é, eu queria entender de vocês, se vocês têm também essa mesma impressão, que o Facebook mudou, ele não ocupa mais um papel de relevância, pra gente tentar entender também o que seria esse papel de relevância, né? Do que a gente tá falando? Das dancinhas mais novas? São, sei lá, dos memes? Como é que chama aquilo quando você pode usar o som? Olha o tio falando agora. No TikTok, quando você pode usar As o trends. som... E as trends, Dueto? obrigado. A Isa, nossa community manager aqui, me ajudando. É por causa disso, né? O que faz a rede ser a rede do momento? Eu tenho opiniões contraditórias sobre isso, eu acho, porque acredito que, como o Josué falou, os jovens realmente, onde eles estão, eles vão ditar a tendência, vão ditar o que vai acontecer daqui pra frente, mas eu vejo fora da minha bolha, do pessoal que tá sempre conectado, que o Facebook ainda é muito movimentado. Então, da minha família, acho que eu sou uma das poucas que não tá olhando sempre o Facebook. Hoje mesmo, minha mãe me mandou uma mensagem, viu que eu te marquei no Facebook ontem? Eu falei, pô mãe, não vi. E aí entrei pra ver, reagi, deixei comentário, tudo, e tinha um monte de comentário já, um monte de curtida, de gente falando lá. E eu tenho amigos que não são da comunicação, que não são muito da tecnologia, que ainda usam. Então, eu fico pensando se não é uma coisa da nossa bolha conectada. A nossa bolha conectada saiu do Facebook, só que a outra parte da galera que usa a internet ainda vê o Facebook como uma interface amigável. E aí tá ali dentro, ainda tem uma comunicação legal rolando ali, tem publicação, dá para integrar com as outras redes. Então, acho que ainda tem muita gente ativa que tá de olho ali. Eu também, eu vejo que tem movimentação quando eu entro. Eu entro todo dia, eu não sou uma usuária ativa de publicações, mas eu sou uma usuária que tá sempre interagindo com alguma coisa. Geralmente é as lembranças do Facebook, eu gosto muito disso. É um recurso que eu já usei mais até, tava comentando com o Josué e com a Isa. Porque elas estão acabando, né? Você não tá mais postando. Isso. Tava comentando exatamente sobre isso com o Josué e com a Isa antes de começar o episódio. Que tem uma hora que eu simplesmente começo a já lembrar das lembranças antes de chegar lá. Eu já sei o que tem naquele dia, de tantas vezes que naquele mesmo dia eu voltei lá pra ver. Então, aparecem lembranças e eu falo, caraca, mas já tem um ano que eu compartilhei isso aqui, sabe? E todo ano a mesma coisa, né? Então, tá ficando meio maçante. Teve uma época que eu comecei a postar algumas coisas lá com a intenção de ser lembrada. Então, teve uma época que eu postava alguma coisa muito importante. Eu ainda faço isso. Se alguma coisa muito importante acontece, é um marco, eu vou no Facebook só pra deixar lá e ser lembrada daqui a um ano que aquilo aconteceu e nos próximos anos que aquilo aconteceu. Então, pra mim, ainda é um lugar de olhar essas recordações. Mas, assim, existem outras ferramentas que fazem. O próprio Google Fotos, né, já tem essa questão. Então, daqui a um tempo, eu talvez não entre mais lá com essa ideia. Mas toda vez que eu entro pra isso, eu acabo esbarrando em outras coisas. Então, é um atrativo pra mim e eu acabo esbarrando em publicações, geralmente muito vídeo no Facebook agora, né? E quando eu entro ali, eu caio no feed infinito. Então, eu caio naquela coisa do tipo, tô rolando. Sim. E tá tão parecido com a interface do Instagram que às vezes eu fico em dúvida de tipo, onde eu tô? E aí eu tento enviar pra alguém no Instagram e eu percebo que eu tô no Facebook. Meu Deus, eu tô esse tempo todo no Facebook, sabe? Então, acho que ele mudou muito, com certeza, isso ainda não tem dúvidas quanto a isso, mas ele ainda tem umas artimanhas pra manter as pessoas que entram ali, e eu acho isso bem engenhoso, assim, é até um elogio que eu faço, porque eu acho muito a capacidade de prender as pessoas ainda existe. Sim. Eu tenho uma sensação que Facebook e Instagram, eles são 70%, 60% o mesmo conteúdo. Não é, mas assim, por conta do Reels que é compartilhado nas duas plataformas, né? O do Instagram aparece no Facebook, do Facebook aparece no Instagram. Parece que você tá vendo o mesmo conteúdo, que é uma rede só. Mas eu tenho a sensação de que o Mark Zuckerberg tá fazendo teste AB com a gente. Tendo o Facebook também. e o Instagram. Saca? Sim. É tipo o mesmo conteúdo, só que ele exibe de formas diferentes.
Então, por exemplo, no Facebook, quando você tá rolando a timeline e aparece o Reels, ele dá play só, sei lá, os primeiros 2 segundos e para. E geralmente para, eu não sei, parece que o algoritmo tá vendo o vídeo e pausando no lugar certo, sabe? Porque geralmente num lugar que você fala assim, caraca, peraí, agora essa pessoa caiu, daí eu não caiu. Você precisa ver, você clica, pronto, foi sugado pra aquele universo. Exatamente. Fica uma hora lá. E no Instagram não, ele mostra o vídeo, deixa o vídeo rolando, né? Ele não tem isso. A mesma coisa pra voltar. Quando você tá dentro do Reels do Facebook, você não consegue voltar arrastando no iPhone. No Instagram você consegue. No Facebook você não... esse comando não volta, né? Enfim, então quando eu tô transitando entre os dois apps, eu tenho essa sensação de tá sendo cobaia ali num teste AB do Mark Zuckerberg. O lance que a gente tava conversando também antes de começar a gravar, eu voltei a usar o Facebook nessa semana justamente pra ver como é que estão as coisas. Fazia muito tempo que eu não entrava, né? E da primeira vez que eu entrei nessa semana, minha impressão foi que demorou muito tempo pra eu achar alguma coisa postada por um ser humano, saca? Tipo, eu fiquei dando scroll durante muito tempo, até encontrar algo, tipo, um amigo meu postou isso, postou uma foto, ou o que quer que seja. Porque era quase tudo página de meme, ou página que eu não sigo, mas estava sendo recomendada pra mim, coisas de nerdice, que, assim, baseadas em gostos que eu tinha em 2016, sei lá. E aí, tipo, ele ficava recomendando, e demorou pra achar, tipo, outro ser humano. Isso é um ser humano postando uma coisa, algo normal que a gente faria numa rede social. Tipo, postar uma foto, postar a lembrança de férias, por exemplo, ou algo do tipo. Ou então um livro que eu li, tá aqui, vou falar sobre o livro que eu li. São essas coisas, não só essas, mas... essas postagens mais pessoais mesmo que eu associo uma rede social. Tipo, a gente tá aqui e tá, de alguma maneira, comunicando pro resto do mundo, pras pessoas que nos seguem, enfim, nos acompanham, o que a gente fez e um pouco do que a gente é, através do que a gente fotografa, através do que a gente consome, através de palavras que a gente escreve, enfim. Então é isso que eu associo, o core de uma rede social, e é isso que o Facebook já foi pra mim, esse lugar onde podia ver o que as pessoas estavam fazendo e quem elas eram, um pouco de quem elas eram. Voltando a acompanhar agora, eu tenho achado mais dificuldade de encontrar justamente isso. Eu fico encontrando muito conteúdo. Tem conteúdo no Facebook, mas esse conteúdo pessoal, que é o que eu acho que nos levou, talvez, pro Facebook num determinado momento, me pareceu estar mais ausente. Óbvio que isso também tem algo de bolha envolvido, mas foi a impressão que eu tive, assim. Eu fiquei tipo, caramba, tá diferente isso aqui. Tem muita coisa aqui, mas pouca coisa humana. Eu acho curioso porque talvez eu sinto que o Facebook ele foi a primeira rede social que, de fato, foi uma rede social. Que englobou tudo que a gente imagina como rede social, o Facebook tinha ali. Então ele tinha a página de mensagens, tinha um perfil completo, tinha foto, vídeo, evento, você podia jogar, você podia fazer absolutamente tudo sem sair do Facebook. E eu acho que a partir do momento que a gente vai para as outras redes que você só tem um feed, você só tem foto, vídeo, ou você só consegue trocar mensagem ali, pensando no WhatsApp, não é mais esse ecossistema de rede social. Então, quando a gente entra no Facebook e se depara com tudo, a gente fala, caramba, isso aqui é um mundo diferente. E talvez isso se perdeu nas outras redes e só ficou lá no mundinho de quem viveu o Facebook ali, eu acho. A gente fez um Tecnocast até, né? A Ana estava presente quando a gente falou sobre esse efeito no Instagram, como o Instagram virou um lugar onde a gente raramente vê conteúdos pessoais. Todo mundo também tem vergonha, tem medo, sei lá, de postar, porque tem certos padrões de estética, não só físicos, né, mas também na fotografia, né, na edição da foto, no enquadramento. Exato, né? Então, eu acho que isso vai um pouquinho para todos os lugares hoje. Mas se fosse comparar as duas redes, eu ainda sinto que o Facebook é um pouco mais raiz do que o Instagram. Pelo menos no meu feed, eu até vejo fotos pessoais, coisas pessoais, não tem tanta coisa. Mas eu vejo mais do que Instagram. Às vezes sobe coisas tipo assim, parabéns, ou sei lá, uma foto nova de perfil, né? E a galera comentando a foto de perfil. Enfim, casal, tipo, meu amor, tantos anos juntos, sei lá, parece mais coisas pessoais. E o que não é pessoal aqui, pra mim, parece sites que eu sigo de notícias, de coisas assim. Algumas coisas de grupos que eu acompanho também. Então tem meme, tem grupo de trabalho, um monte de coisa aqui. E não tem tanto essa vibe da perfeição, sabe, artificial que tem no Instagram. Eu acho que é mais tosco, se eu fosse usar uma palavra, assim, um pouquinho mais tosco do que no Instagram. Talvez até porque os nossos pais estão lá, né? Full time.
Deve influenciar o algoritmo também. Eu acho que o Facebook, ele é a grande rede social, então ele é o sinônimo disso, assim, do auge das redes sociais. E tem uma coisa que houve uma mudança, né, ao longo desses 20 anos, uma transição que foi acontecendo, que é em relação à rede social e mídia social, que as pessoas usam como sinônimos e não são. São coisas muito parecidas, mas elas têm uma diferença grande, né? Que até origina o que hoje as pessoas falam sobre o pós-rede social, o que acontece no mundo depois do Facebook e tudo mais, que a gente vai comentar mais pra frente, mas isso se origina nessa transição que já tem bastante tempo, né? Acho que 2016, 2015, que a gente parou de falar rede social e passou a falar mídia social. E a diferença é que as redes sociais, elas eram isso que o Facebook se propunha a fazer, né? De, tipo, pegar os amigos, pegar os familiares, a galera próxima e interagir. E virou mídia social, que era uma coisa mais relacionada à mídia mesmo, né? A transmissão de informação, sem se preocupar tanto com a questão do recíproco, né? Da interação, da resposta, né? Da conversa ali, como se fosse uma pessoa próxima. Então... Existiu essa transição desde essa época, então a gente tá falando de 10 anos, basicamente, ou um pouquinho mais de 10 anos, com essa coisa acontecendo de rede social pra mídia social, e as pessoas, elas não se deram muita conta disso na prática, né? Então, assim, elas foram atravessando e passando por essa mudança no dia a dia sem perceber. E agora a gente para e fica, caramba, mas tá tão diferente, como era diferente de antes. Mas isso foi acontecendo gradualmente, né, nesses anos. E é muito legal recordar o que a gente fazia. Tipo, o Facebook, quando eu entro nas lembranças, o Facebook no início era meio que um Twitter pra mim, né? Eu falava do meu dia ali. Então, às vezes, a publicação era, tipo, 3 linhas falando o que eu fiz, ou alguma coisa que eu estudei. E tem muito disso, assim, porque na época do Facebook raiz, do 2010, 11, eu tava fazendo farmácia ainda na faculdade. Então, era tipo, eu falando sobre bioquímica, era uns negócios, assim, é muito doido, né, de lembrar. Eu vou deixar o Facebook da Ana linkado nesse post. Gente, e era público, então acho que qualquer um que entra lá vai olhar e vai ver isso. Então, assim, eram umas coisas assim muito... fez o relatório da aula X, aí as pessoas respondendo no post. Era como se fosse uma DM aberta, né? Aberta. Um negócio muito, muito sem a questão da privacidade. A geração que veio do scrapbook, né? Sim! Exatamente. Exato. Tava acostumado com isso. E mais nova também, né? Que quando a gente chegou nessas redes, a gente era bem mais novo. Então, assim, quem entrou primeiro foram os mais jovens, que eram totalmente inocentes nessa questão toda de informação na internet, né? De privacidade. Então, a gente teve que descobrir muita coisa na base do... Aconteceu um problema e agora o que a gente faz com toda essa exposição? Então, foi bem complicado. A gente aprendeu na pele coisas que as pessoas que estão vindo agora já sabem, já aprendem, né? Antes de começar a usar, que os pais ensinam. Espero eu que ensinem. Mas, assim, a gente não. A gente foi metendo as caras e aprendendo na pele o que rolava, assim. Você foi cancelada, Ana, é isso? Nunca fui cancelada. Vocês tentam me cancelar. O Mobilon sempre tenta me cancelar no Tecnocast. Não. Nada aconteceu, mas... já expus Você muita falou que coisa. Foi aprendendo na pele, os problemas tipo assim, da privacidade. Hoje, se um dia eu ficar... Porque eu não sou famosa, mas se um dia eu ficasse famosa, as pessoas... Igual a Anitta. As pessoas chegam no Instagram e Twitter da Anitta, aliás, Facebook da Anitta. Eu encontrei flogão da Anitta fazendo pesquisa pra hoje. Eu encontrei o flogão dela e tinha umas montagens, assim, dela com um amigo dela. Oi, Leque, só pra dizer que te amo muito. Meu e, tipo Deus. assim, essas linguagens que eu também usava. Então, se um dia as pessoas procurarem, elas vão encontrar. E eu não queria muito que Sim. isso acontecesse, sabe? Eu já tentei fazer uma limpinha rápida no meu Twitter, por exemplo, porque o Twitter era mais bobagem ainda, né? Mas tem um agravante, eu deixava a conexão do Twitter automática com o Facebook, então tudo que eu postava no Meu Twitter Deus. ia pro Facebook. Sim, também. E então tá duplicado. Aí eu pesquisei coisas assim que não se fala mais hoje, sabe? Que hoje em dia dá merda, que todo mundo um dia falou, porque era parte da cultura da época, assim, certo tipo de brincadeira. Mas foi a época que começaram a escavar os perfis das pessoas e pegar coisas antigas. As pessoas falou há 10 anos, fez uma piadinha aqui e tal, ele é um homofóbico. Cara, sei lá, há 10 anos ninguém tinha consciência de que você virar pra um amigo e falar assim, seu gay, sei lá, isso era ofensivo, ou
ou que isso era um problema. Quem cresceu Hoje a gente nos anos aprendemos, 90... mudamos. Quem cresceu nos anos 90, sabe? Exato, passou por muita Exatamente. coisa e teve que se desconstruir muito pra viver na sociedade de hoje. Então, assim, muitas coisas que hoje sabemos que é incorreto fazer, mas que na época a gente não sabia. É bem doido, assim. E mudou muito rápido. Se aquele plugin de quem visitou seu perfil fosse real, amanhã o Facebook de todo mundo aqui estaria bombando. Todo mundo que tá escutando, todos os ouvintes pesquisando o Facebook de todos aqui. Cavando novamente o... Eu vou fechar mas meu a gente- Facebook hoje. Já que a gente tá falando de velharia, vocês lembram? Conta aí, vocês lembram quando que vocês começaram a usar o Facebook? Qual que era o ambiente do Facebook quando vocês entraram pra plataforma? Vocês lembram? Eu lembro exatamente o ano, foi 2010, porque coincidiu com o meu primeiro ano de faculdade, e eu comecei a usar justamente por causa da faculdade, porque eu era um adolescente do Orkut. Pra mim, o Orkut tinha tudo, eu não precisava sair dali, o Orkut é minha terra e tal. E... por que eu vou entrar nesse site azul, assim, tipo, não tem nem comunidade, sabe? Tipo, grande bosta. Essa coisa gringa e tal. Mas, Lançou em enfim, 2010, né, ó. A sua timeline aqui que você colocou na pauta, José. Grupos são introduzidos 2010. Exatamente. Mas foi o isso. ano que começaram os grupos. E aí, por causa da faculdade, fazer trabalhos em grupo e tal, o grupo da turma na faculdade, isso acabou sendo migrado pro Facebook, apesar de na época eu achar que faria muito mais sentido a gente ficar no Orkut. Mas enfim, o Orkut já tava num caminho ali, declinando, tentando justamente copiar coisas do Facebook, né? Teve uma época que o Orkut, o novo Orkut, entre aspas, meio que tentou fazer aquele feed horroroso, aquele troço branco, assim. E eu fiquei, pô, estranho isso aqui e tal. Depois eu fui entender, eles estavam tentando pegar coisas que estavam dando certo no Facebook. Então comecei exatamente aí e usava basicamente pra estar em contato com pessoas da faculdade, grupos pra fazer trabalhos, e tinha... isso foi um momento, né? Que eram aqueles testezinhos e quizzes que você fazia, tipo, quem você seria na Liga da Justiça? Quem você Sim, seria nos Vingadores? minha mãe faz Eu até adorava hoje fazer aquela isso. bosta. Ainda tem, nem sabia. Mas eu fiz muito porque eu achava divertido na época e tal. Então eu associo muito o Facebook ainda a isso, assim, a grupos, a quizzes e a joguinhos também, cara. Tipo Farmville, Mafia Wars. Eu não jogava, mas eu conheço gente que gostava muito, jogava bastante. Minha esposa começou a usar o Facebook por causa do Farmville, tá ligado? Porque ela não tinha um computador muito bom e, enfim, tinha vários joguinhos disponíveis no Facebook. Então, foi aí que eu comecei a usar e já tinha muita coisa, né? 2010 já tinha 6 anos. Então já tinham acrescentado várias coisas, além do básico, né? Que é você adicionar amigos, colocar fotos e atualizar seu status entre as grupos, páginas, né? Enfim, foi mais ou menos por aí. E o botão curtir em 2009, que foi o começo do fim, né? Começou ali todo o problema. Eu fui atrás de qual foi a minha primeira foto no meu Facebook. Eu achei de abril de 2009. Então eu entrei um pouquinho antes do Josué. E eu lembro que eu entrei porque eu já era uma adolescente muito conectada. Tava em todas as redes sociais e tudo. IT Girl. Exatamente. Eu era emo conectada. E aí eu lembro que eu dividia muito o Facebook e o Twitter, porque o Twitter era onde estavam meus amigos, então eu comentava as coisas da escola, ficava tweetando da sala de aula, e o Facebook era aquela coisa família. Então eu publicava algumas fotos, deixava alguns álbuns restritos, então tinha essa diferença importante ali em 2009 pra mim, entre o que eu tava usando no Facebook, que já tinha alguns familiares, aquele primo que sempre denunciava o que tava fazendo, e o Twitter. Então acho que a partir daí eu já fui separando um pouco as redes. Eu comecei também em 2010, igual o Josué. As primeiras fotos que eu postei, na verdade, foram aquela importação que a gente fazia do Orkut pro Facebook, né? Então eu importei meus álbuns, tinha um negócio que fazia essa importação. Até hoje elas estão lá, só que muitas delas já estão trancadas há muito tempo, porque eu percebi que, né, não dava. Mas é isso, assim, e era essa questão que eu falei de postar como se fosse Twitter. Quem tava lá, geralmente, eram as pessoas mais da minha idade. Nessa época que eu mudei pro Facebook, a minha mãe ainda tava no Orkut, ela já tava no Orkut e ficou lá por bastante tempo. Que acho que no Orkut tinha um joguinho de colheita feliz, não tinha? Acho que era... Tinha colheita feliz. Então teve esse joguinho... Todo o meme lá da Tula Luana começou aí, ela virou meme foi por causa lá, do Colheita né? Feliz, não foi isso? Exato.
Foi no Orkut. Então, minha mãe ficou presa no Colheita Feliz por um tempo. Ela não conseguia sair e ir pro Facebook jogar Farmville, nada disso. Eu posso parar quando eu quiser a colheita feliz, eu não sou viciado. Sim! Não, ela ficava muito, muito bolada quando, sei lá, minha tia parou de acessar o Orkut e começava a dar bicho na plantação da minha tia. E a minha mãe ficava muito irritada com isso. Você não cuida da sua plantação. Eu lembro dessas conversas. Então, sempre foi isso, né? Tipo, aí a outra geração ficou no Orkut até depois do Facebook, né, se consolidar como a rede social. Mas era aquilo. Na época que a gente tava no Facebook, e a gente teve muito tempo no Facebook até ele começar a cair, a gente não querer mais publicar nele, foram muitos anos, né, usando o Facebook. Eu vejo, as minhas lembranças tem até, 2017, ainda postava bastante no Facebook até lá. Não tem tanto tempo, assim, que parei de postar, né? Então, tudo bem que 2017 já tem tempo, é que a gente tá meio com noção de tempo meio esquisita por causa da pandemia. Tem uma pandemia no meio aí que deu uma dobrada no espaço-tempo, cara. Mas tirando 2 anos, tem só aí poucos anos. Então, é isso, assim, as minhas contas de... Não entendi essa lógica, mas tá bom. E tirando 2 anos da pandemia, não tem tanto tempo assim que a gente abandonou o Facebook, né? Que a gente parou de postar lá. Então a gente teve muito tempo nele e a gente evoluiu dentro dele como a gente usava. Então, antes de sair dele, eu já postava de forma diferente nele, né? Então as coisas que iam pra lá já eram um pouco mais posturadas, digamos assim. E também tem essa questão da gente virar um pouco de influencer pessoal, do tipo assim, a gente começar a postar como fosse um influencer. Então, eu não vou postar sobre o meu café da manhã de qualquer jeito. Eu vou falar de algum novo exercício que eu esteja fazendo aqui. Então a gente começou a se portar como influenciador já no Facebook, né? Antes de migrar completamente pro Instagram. A maioria das pessoas. Tá. Então, esse comportamento que eu falei mais cedo de mídia social em vez de rede social, já estava começando no Facebook, né? Só que eu acho que a gente encontrou redes melhores para isso. O Instagram, principalmente, que é a rede do influenciador, né? Do influencer. Isso ficou forte com o Instagram, principalmente. E depois disso, as redes que vieram depois, as que acabaram, as que o Facebook copiou, né? Porque foram várias redes que tiveram ali suas ferramentas surrupiadas. Então, essa questão, né, da própria evolução da ferramenta virar um Frankenstein, do tipo assim, eu tô pegando story daqui, tô pegando reels daqui, o Facebook tem tudo isso agora, mas a gente não tá lá usando, né, a gente usa quando a gente cai numa armadilha, né, mas existem redes mais apropriadas pra você usar esse tipo de coisa. Acho que esse momento da gente mudar a forma de publicar no Facebook também pode ter a ver com o nosso entendimento pela exposição na internet. Acho que quando a gente começa a publicar ali no MySpace, começa a publicar no Orkut, antes a gente publicava, estou indo na padaria, estou na casa do meu amigo tal, na rua tal, número tal. Sem noção nenhuma de que aquilo era uma informação pública. Você estava colocando a sua localização exata ali. E aí a gente começa a entender, opa, isso aqui eu tô me expondo demais. Vou me segurar um pouco. E começam a acontecer vários casos que a imprensa começa a noticiar. E aí o comportamento geral vai mudando. Acredito que é uma coisa da idade e também da maturidade de entender a experiência do que é a internet e o que eu posso, de fato, publicar lá para todo mundo ver, né? E acho que o que a internet virou também é muito diferente, né? Esses posts de Twitter, que eu achei uma vez no Facebook, era, sei lá, alguma frasezinha de efeito boba, tipo, a amizade é uma via de mão dupla e, sei lá, se o outro lado não tá te dando a mesma atenção, talvez não seja seu amigo, sabe? E eu postei isso. E aí eu fui ver no Facebook, eu acho muito legal quando aparecem essas lembranças e eu vejo quem curtiu. E são pessoas que hoje são completamente diferentes na internet. E eu falo, mas nunca que essa pessoa hoje interagiria com uma coisa tão... Não é boba, sabe? É uma coisa simples, é uma coisa que você falaria no offline com seu amigo, de verdade, sabe? Você tá, sei lá, numa roda de bar. Pô, eu acho que amizade não é bem isso, né? Mas a gente se abria, acho que assim, é mais vulnerável, né? Talvez seja a palavra. A gente era mais vulnerável na internet. E hoje a gente vai se cercando tanto, seja pela questão da privacidade ou pela questão de entender, como a Ana colocou,
que tudo é uma mídia agora, é como se fosse uma TV digital, saca? É uma emissora de TV digital, só que todo mundo tem vez na programação e quando você menos espera, aquilo pode atingir milhões de pessoas e por uma bobagem que você falou, você tá cancelado, ou você tá todo mundo rindo da sua cara, a sua vida... Tem muita gente... recentemente a moça se matou lá, porque inventaram fake news dela lá sobre um suposto romance, né? E todo mundo acho que acompanhou essa história aí. Então, a gente vai cada vez se fechando mais, a gente vai criando essa casca de influencer digital, que até sei lá, a pessoa do Pilates lá, a sua professora do Pilates, que tem 100 seguidores, posta tudo todo dia como se fosse uma super grande influenciadora, né? Oi, meninas, o que vocês querem ver neste perfil? Tipo, nunca vê nada, sabe? Sabe? Posta aí, posta as máquinas, né? Posta bom dia. Sei lá, porra. Chega de influencer, gente. Coisa chata, né? Enfim. Mas eu tava olhando aqui algumas coisas que o Facebook implementou ao longo dos anos, né? Falei dos joguinhos, etc., dos quizzes, grupo, página, etc. E aí, pensando em quando eu comecei a usar, 2010, já tinha um monte de coisa, né? E é interessante pensar também, tipo... do que não deu certo no Facebook, coisas que eles tentaram fazer e não rolaram. Tipo, sei lá, 2017 foi o Facebook 360, lembra dessa maluquice das fotos em 360 graus? Assim, tipo, eu lembro da galera tentando usar isso pra alguma coisa e tal, tipo... Ali em 2020, nem faz muito tempo, cara, teve o Facebook Gaming, que foi a tentativa do Facebook de competir com a Twitch, tá ligado? Tipo, é muito doido pensar, tipo, parece que foi muito tempo, mas não, foi 2020 só. Mas enfim, coisas que o Facebook tentou e passaram, assim, sabe? Então, acho que também tinha essa coisa com o tempo de, beleza, a gente já tem tudo aqui, o que mais a gente consegue colocar? O que tá rolando em outros lugares que a gente consegue tentar concentrar aqui e fazer a experiência do Facebook ficar ainda mais completa, ou, sei lá, angustiante, sabe? E eu acho que isso também foi um dos motivos pelos quais, tipo, começou a ficar, tipo, caraca, tem muita coisa aqui, deixa eu fazer alguma coisa em outro lugar, deixa eu ficar numa rede que é só foto, ou só vídeo, ou só textinho, sabe? Você sabe uma coisa que vale a pena a gente só inserir aqui também nessa conversa? Caso alguém que esteja ouvindo ainda não saiba, né? A gente citou no começo, o Facebook começou com o nome The Facebook, né? O cara livre, a tradução completa. Bem literal. Cara livre. É o livro de caras, né? De rostos. E o motivo desse nome é porque lá nos Estados Unidos você tem aqueles livros nas escolas, nas faculdades, com as fotos de, né, o anuário, com todos os alunos e tal. Então tem muito essa parada de, tipo assim, você vai numa festa, você vai em algum lugar ali da faculdade, aí você vê uma moça lá, pô, não sei nada sobre ela, tô interessado nela, tal. Hoje você tem Instagram, você tem tudo, um monte de rede pra ir fuçar. Ah, ela tava com a fulana, então deixa eu entrar no perfil da fulana, ver se eu acho alguma foto dela, né? Alguma marcação. Naquela época não tinha isso. Então esse Facebook, né, essa coisa física, ele servia para as pessoas se encontrarem e entender, tipo, quem é aquela pessoa, que curso ela faz, em que prédio ela estuda, provavelmente, dentro do campus, né? A ideia original começou aí. Então é meio louco você pensar que o Facebook deixou de ser uma rede social apenas de faculdades, ele foi expandindo e quando ele viu que era um fenômeno, então abre para o mundo todo. E de repente é um Facebook do mundo inteiro, né? São bilhões de pessoas com o Facebook. E eu acho que, em essência, ele ainda cumpre esse papel de você entrar e ver quem é a pessoa. Às vezes a pessoa já preencheu pai, mãe, irmão, primo, os gostos, né? Tipo, filme, sei lá o quê. Talvez a gente dedicasse mais tempo alimentando esse Facebook, o nosso Facebook, antigamente, mais do que hoje. Mas ainda assim, é a melhor ferramenta de identificação de pessoas que existe na atualidade, né? Então pode ser que surjam recursos e morram, ou que as modas dentro do Facebook, elas deem certo por um tempo e depois as pessoas enjoem. Mas o ponto ele ainda continua segurando essa audiência, essa base de usuários, e vai trocando o que ele faz
para mantê-las entretidas lá dentro, que eu acho que é um pouco do que a Isa também, né, tava para dizer ali sobre ele. Eu fico pensando muito no tempo de uso que a gente tinha. Hoje a gente calcula no celular quanto tempo que eu tô ficando no Instagram, quanto tempo eu tô ficando no WhatsApp. Qual será que era o nosso tempo de uso com o Facebook com tudo isso integrado, né? Então a gente entrava pra jogar, a gente entrava pra ver o evento, pra ver os amigos em comum e tinha tudo ali e ficava só naquela rede social. Então, seria uma experiência diferente hoje entrar nessa cápsula do tempo. Acho que a Ana, ela colocou muito o Facebook como uma cápsula do tempo, da gente ver a nossa retrospectiva, ver o que aconteceu. Eu fico pensando quantas horas eu entrando nessa cápsula do tempo eu teria de tempo de uso do Facebook, que hoje eu divido entre tantos aplicativos em uma experiência completamente diferente. Eu acho que tem 2 momentos, né? O Facebook enquanto site, nessa época que os apps não eram grande... que os smartphones não eram grande coisa, né? E depois quando tudo começou a ser... tipo, só smartphone, né? Tipo, Facebook... Eu hoje em dia ainda entro pelo site, eu uso pouco app, às vezes até desinstalo pra economizar espaço. Mas, né, quando surgiu o Instagram e começou esse grande movimento de, vamos usar a rede social pelo aplicativo, né? O Instagram acho que foi o primeiro que surgiu só no celular, né? Então, obrigou muita gente a usar por ali. E depois as outras redes que também já existiam na versão web foram chegando também e tudo mais. Mas o Facebook, nesse primeiro momento, eu tinha hora pra entrar na internet. Então, é aquilo. Nesse primeiro momento, eu acho que por mais que fosse só essa rede, eu não gastava tanto tempo, porque eu tinha uma vida fora da internet, coisa que hoje não existe mais, é tudo integrado, né? Você não sai da internet. Não, você não sai, você tá não sempre... entra na internet, você tá lá o tempo todo. Você tá sempre aqui, exatamente. Então, toda hora alguém pode te acionar pela internet, né? A menos que você esteja num lugar remoto, sem conexão. Mas nessa época, não. Nessa época, eu ia mais no cinema, eu ia no shopping, pra nada, só pra conversar com as pessoas. Né? Eu tive essa adolescência, assim, de ir ao shopping, ir a um parque, num encontro de sei lá o quê. E, às vezes, o encontro era marcado pela internet? Era, mas eu não estava ali, né? Eu usava pra marcar e depois ia viver fora. Então, esse tempo do Facebook, no início, era provavelmente bem menor pra mim. Por mais que eu gostasse de usar e tal, eu não ficava o tempo todo na rede. Tem até questão de, tipo, a internet antigamente era caro pra usar, não era tão simples assim, né? Então, tem essa questão. E depois, quando o Facebook já se consolidou mais e eu passei a usar no celular, aí sim, né? Nesse início de estava usando muito ali no celular, eu usava, provavelmente, o meu tempo de uso do Facebook era gigante, porque eu realmente ficava ali pra fazer tudo. Marcar evento, conversar com as pessoas pelo Messenger. Eu fazia todas essas coisas. Não inventaram um lugar melhor pra marcar evento ainda. Não. Porque a galera marca por grupo de Zap agora. É muito ruim. Horrível. Muito ruim. Horrível. Você tem uma coisa que ninguém conseguiu tirar do Facebook, extrair como isso funcionava bem e tentar fazer igual em outro lugar, foi o lance dos eventos. Eu tava comentando com as meninas antes da gravação, eu tô aqui aberto. O evento que eu fiz pro meu casamento. Pra, tipo, quem vai, pra ver mais ou menos as Muito pessoas. bom. Tá aqui ainda. Eu sei quem marcou aqui no meu casamento. E eu precisava de um lugar pra criar um grupo, né? Aí na página do evento eu comecei a colocar as informações. Gente, estacionamento no lugar X, os horários, etc. Tá lá, muito cara. prático. Tipo, um lugar era muito prático, cara. Eu sabia quem ia. É muito bom. E eu acho que é meio triste um pouco, voltando um pouco no que a Ana tava falando sobre como a gente saía da internet, né? Assim, eu sei que essa conversa tá um pouco batida, né? Muita gente já falou disso, a gente também. Mas eu tava vendo uma entrevista com um cara que ele é um psiquiatra e ele é especializado em ressonância magnética. Ele faz scanners cerebrais. Ele foi aprendendo o efeito de certas coisas no cérebro. Então, desde intoxicação, por exemplo, com metais pesados, má alimentação, falta de sono, vícios, né, drogas, enfim, ele foi mapeando os efeitos disso no cérebro. Ele fala que já escaneou mais de 2.500 pessoas, e aí ele tem, né, parece um pouco coach, mas ele tem tipo dietas detox ou hábitos detox pra você fazer pra melhorar o condicionamento do seu cérebro, e a hora que ele fala as coisas faz sentido mesmo, tá? Mas uma coisa que ele fala, que eu lembro bem, é que a gente tá numa geração, num momento da tecnologia, da sociedade, que a dopamina tá na sua mão, né? E a gente fica naquilo mesmo viciado. E já é documentado que o efeito dopaminérgico no cérebro
tanto de quando você tá rolando um feed, quando você tá usando cocaína ou quando você tá apaixonado, o efeito é parecido no seu cérebro, né? De recompensa ali da dopamina e satisfação. Então, às vezes a gente precisa deste sentimento de vazio, entre aspas, era o que fazia a gente tomar uma iniciativa e marcar e sair de casa e ter uma recordação e ter uma memória. E por que todo mundo fala que teve uma dobra no tempo de pandemia? Se você for pensar, é porque você não fez memórias. Você não estava fora de casa, você não estava fazendo nada. Se você respeitou as medidas de segurança, de saúde, você estava em casa. E aí, o que você tinha para dar essa sensação no cérebro? Reels, stories, feed, e nem tinha muita coisa também aparecendo, né? Porque se alguém postasse uma coisa, já ficava com raiva, né? Tipo, porra, bicho. Exatamente. Nem todo mundo podia ficar em casa, eu sei, né? Mas enfim, no geral, tinha muita gente desrespeitando e tal. Mas enfim, eu acho que é isso. A gente acaba recorrendo ali porque é mais fácil, né? E às vezes o que a gente precisava de fato era de conexão de verdade, não ali, aquele ambiente que todo mundo reclama, que faz mal e que se sente mal, mas mesmo assim, por algum motivo bizarro, ele continua sugando a gente quando a gente entra, né? É a necessidade de pertencimento, né? É do ser humano. A gente, várias linhas da psicologia falam sobre isso, de tipo, você precisa pertencer, né? Então, você tá te fazendo, aquele negócio tá te fazendo mal, você não tá gostando daquilo, mas tá todo mundo ali. Se você sair, você vai estar sozinho em algum lugar. Então, tipo, prefiro ficar ali com as pessoas, né, do que... Não, e é muito difícil você sair, porque é meio que assim, as coisas estão acontecendo aqui. Você vai realmente ficar exatamente, você vai ficar isolado no seu mundo da lua, alienado, né? Bizarro isso. Eles vão te chamar de alienado porque você não quer estar ali, então meio que você teria que combinar, tipo, com todos os seus amigos, falar, galera, vamos fazer um experimento social aqui? Todo mundo desativa o Instagram, o Facebook, sei lá do que, beleza? Beleza. No máximo o WhatsApp, porque daí, beleza, é comunicação one-on-one, né? WhatsApp, ainda vai. Mas beleza. Vamos ver o que acontece. Sei lá, 2 meses. Se alguém quiser fazer esse experimento aí, faz aí, me manda o relato depois pra gente, né, tocar na caixa postal aqui, acho que vai ser bem interessante. Eu queria saber, assim, como é que seria. Porque sozinho não dá, tem que ser acompanhado. Eu tive uma experiência no ano passado que acho que foi bem parecida com isso. Eu comprei uma viagem pro dia 1º de janeiro e só avisei meus pais, porque alguém precisava saber pra onde eu tava indo, não avisei ninguém. E desinstalei o Instagram, desinstalei todas as redes e fui. Passei uma semana fora, minhas amigas mandando mensagem, vamos em tal lugar, não tô podendo essa semana, tudo. E aí, fiquei essa semana completamente desconectada, só aproveitando a viagem. E quando eu voltei, no voo de volta, teve uma turbulência muito forte. Eu nunca peguei uma turbulência tão forte no avião. Deus. E a única coisa que eu conseguia pensar ninguém sabe que eu tô viajando, ninguém sabe que eu tô nesse voo. Eu não postei absolutamente nada. E essa era a única coisa que passava na minha cabeça. Então, acho que é o nível da loucura que a gente entra nas redes sociais. Das pessoas... Eu pensava, se cair esse avião, as pessoas vão falar, caiu um avião ali do Panamá para São Paulo. Mas ninguém vai pensar, nossa, a Isa tava no Panamá. Porque eu não postei nada, eu não tava existindo ali naquela semana. Então, acho que isso é muito maluco da gente pensar no antes e depois. E ao mesmo tempo você super tava existindo no mundo real, né? Tipo, conhecendo lugares e visitando coisas maravilhosas. Isso é muito doido. Sim. Eu fiquei sabendo de uma coisa absurda essa semana. Uma amiga me contou sobre um amigo dela que ele ganhou uma viagem pro Rio de Janeiro, com hospedagem lá, tudo pago. E, cara, era só ir curtir. Ele ganhou pro final do ano passado, acho. E aí ele falou que ele não ia porque ele não tinha espaço no iPhone pra tirar foto. Ah, não. Meu Deus. Eu fiquei com vontade de pegar o telefone dele e ir lá bater nele. Não, velho. Não. Sabe, é o limite do absurdo, cara. Eu tô sem palavras. Não, agora eu fiquei realmente... Eu fiquei, cara, que decepção. A gente chegou nesse ponto, sabe? E eu acho que essa ideia de chegar nesse ponto, acho que é um gancho interessante pra pensar nesse momento em que a gente começou a perceber que, de alguma maneira, as redes sociais, ou o Facebook aqui como o nosso foco, tinha efeitos negativos na gente. E aí talvez isso tenha ajudado, pelo menos a nossa bolha, a ir se afastando um pouco. E eu lembro
pra mim quando foi, assim como eu lembro quando eu entrei em 2010, eu lembro quando eu comecei a usar menos, que foi ali por 2017, ainda não era ano de eleição, a eleição foi em 2018, mas você já tinha aquele caldo borbulhando de polarização, e o Facebook meio que virou, assim, o foco onde aquilo mais se apresentava, sabe? Sim. E aí começou a ficar ruim. E eu lembro de falar, cara, tá ruim ficar aqui, eu não quero ficar aqui. E ao mesmo tempo, era uma situação em que eu me sentia cada vez mais compelido de que, não, eu tenho que acrescentar alguma coisa a essa conversa. Eu tenho que ir lá no perfil da minha tia fulaninha e dizer, tia, Sim. é falso essa história que a senhora postou. A senhora não pode ficar postando isso por aí, tia. O meu papel na sociedade é falar, sabe? Tinha essa questão. Exatamente. Tem uma tirinha, acho que é do XKCD, que é tipo, é muito curta, é uma moça falando assim pra um cara, amor, você não vem pra cama? São 2 da manhã. Aí o cara responde assim, não vou agora não, alguém está errado na internet. E aí o cara na frente do computador. Amei. Esse sentimento, né, tipo, alguém está errado na internet, eu preciso fazer algo a respeito, eu acho que o Facebook meio que virou o lugar onde isso mais acontecia, sabe? E a fama do Facebook, a imagem do Facebook, eu acho que ficou muito associada a isso a partir de um certo momento, 2017, 2018, talvez até antes, pensando nas eleições americanas, quando alguns estudos começaram a mostrar que, por exemplo, histórias falsas, flagrantemente falsas, né, tinham um engajamento e circulavam com muito mais força do que histórias verdadeiras. E a gente começou a olhar para essas redes e pro Facebook em especial como, peraí, aqui não é só um lugar onde eu compartilho coisas e é legal estar. Tipo, a existência desse lugar pode estar fortalecendo movimentos claramente violentos, tem literalmente genocídio acontecendo em outros países, em que o Facebook foi instrumentalizado para espalhar notícias falsas sobre minorias. Então, enfim, os governos começaram a ficar atentos a isso, então acho que teve essa virada, talvez de 2016 para cá, onde a gente começou a ver que o Facebook não era só uma rede social, ou então a ideia, né? Redes sociais não são só redes sociais, são muito mais do que isso. Não é mais de brincadeira, né? Só que ficou sério agora. Chega no ponto que eu acho que nos últimos anos no Brasil isso ficou muito forte pela discussão dentro do TSE, né? O Tribunal Superior Eleitoral, nas eleições. Então a gente tem eleições de 2 em 2 anos aqui. Precisou ser criada uma legislação, de fato, para como que a gente vai trabalhar com o conteúdo que está no Facebook. O Facebook já tem o Facebook Ads. A gente vai trabalhar como com essa propaganda eleitoral? O que pode ser veiculado? Se eu não me engano, foi a partir das eleições de 2020 que o Facebook passou a ser obrigado a mostrar uma transparência nas propagandas eleitorais. Então, era obrigação da plataforma, a partir de uma determinação do TSE, que o Facebook mostrasse quem estava pagando, quem que estava bancando aquela propaganda, como aquilo estava sendo veiculado. Então, o Facebook, acho que ele também deu esse pontapé inicial no Brasil na forma de legislação. Como que a gente vai lidar com essa situação para não transformar as coisas aqui num caos ainda maior. Em 2018 teve também algumas reportagens no Guardian e alguns outros veículos grandes que expuseram ali o escândalo da Cambridge Analytica, que talvez seja o escândalo de privacidade mais sério da história do Facebook e da internet como um todo, eu acho. Os fatos em si ocorreram entre 2014 e 2015, mas enfim, explodiu mesmo em 2018, quando o Facebook foi obrigado a reconhecer, né, que tinha faltado, ou melhor, o que o Zuck disse mesmo? Ele não admitiu que foi uma falha de segurança exatamente, mas ele admitiu que eles não fizeram o suficiente, não fizeram tudo que podiam ter feito pela segurança dos dados dos usuários, né? Ele teve que admitir isso numa entrevista. Mas, basicamente, o resumo da ópera é, uma empresa de análise de dados e campanhas políticas teve acesso aos dados de 50 milhões de pessoas, mais ou menos. Tudo isso a partir daqueles quizezinhos que eu falei. Porque um cara fez, um professor, ele fez esses quizzes, conseguiu 270 mil respostas e naquela época, por algumas brechas, enfim, aplicativos de terceiros tinham acesso aos dados não só das pessoas que respondiam esses testes, mas também de amigos. Então ele passou esses dados para Cambridge e a partir daí eles foram expandindo e 50 milhões de pessoas, e isso foi usado, esse é o ponto aqui, para fazer propaganda política mais direcionada para as pessoas no contexto de eleições como a dos Estados Unidos em 2016, que foi super polarizada e super sério, né? A eleição onde o Trump disputou com a Hillary.
Então, esse escândalo não foi o único escândalo de privacidade do Facebook, é bom lembrar. Mas acho que nem o último. Teve Facebook Papers ainda, alguns anos atrás. Nossa, realmente, aí a imagem do Facebook já tava mais na lama. Tipo, caraca, é sério mesmo? De novo, Zuck? De novo? E, enfim, foi um pesadelo de relações públicas pra eles lidarem. Né? A gente gravou um Tecnocast na época ainda. Quem quiser lembrar essa história, vai lá e ouve o Tecnocast 85. Muito doido, né? Pensar que, apesar de todos esses escândalos de como a imagem do Facebook ficou aí bem estraçalhada, a gente ainda usa o aplicativo, a rede social, e a gente ainda acaba, mesmo que não esteja ali publicando, né, sendo muito dependente do ecossistema do Facebook e tudo mais. Assim, em 2021, em outubro de 2021, teve aquele caso do Facebook cair por um dia inteiro, e aquilo afetou demais muita gente, né, que trabalhava com Facebook direta ou indiretamente, e aplicativos terceiros, tipo o Telegram, que era usado como backup, que ficou congestionado, porque não tinha pra onde as pessoas irem, né? Então, assim, foi um dia que o Facebook ficou fora do ar e afetou o mundo todo. A gente falou sobre isso no episódio 213 do Tecnocast, se vocês quiserem ir lá relembrar um pouco, mas foi um caos total, e a gente no início, eu lembro que nas primeiras horas do acontecimento, na primeira hora, a gente não tinha noção do que estava acontecendo, enquanto usuários, enquanto jornalistas, a gente não imaginava que uma coisa dessa pudesse acontecer com tamanho impacto, né? E aí o Facebook, ele tinha muitas instabilidades e vai e volta, né? Bug, essas coisas a gente tá acostumado. Mas ficar tanto tempo fora do ar, a gente não fazia ideia do que ia causar, e a gente foi aprendendo ali na hora o que tava acontecendo, né? Do tipo, meu Deus, mas não voltou ainda, 1 hora, 2 horas, e agora? O que tá acontecendo? WhatsApp fora, Instagram fora, tudo que era da rede do Facebook tava fora do ar, e foi afetando muita gente, né? Então, é muito doido pensar nessa dependência que ainda temos da empresa em si, né? Da Meta, do ecossistema que ela tem, e do Facebook, apesar de parecerem, entre muitas aspas, que ele tá obsoleto, né, e tudo mais, não é bem assim. A gente tá, né, envolvido nesse ecossistema de forma até invisível, né? A gente talvez não perceba, mas tá todo mundo ligado nessa rede até hoje. Até pela galera que precisa fazer login em outros serviços utilizando o login do Facebook. Às vezes é uma ferramenta de trabalho e a pessoa tava trancada pra fora. Ah, mas queria outra conta. Não, eu tô pagando mensalidade naquela conta. Todos os meus arquivos estão naquela conta, né? Tipo, o que eu faço? Ficou sem trabalhar enquanto o Facebook não voltou. E esse dia foi louco porque a gente tinha outra pauta de Tecnocast pra gravar, e aí de repente, tipo assim, cara, o que a gente vai falar que senão o dia que o Facebook caiu, né, cara? E aí a gente organizou e conseguiu fazer um episódio. Foi até com o Ayub, ele explicou os aspectos técnicos. Sim, e tal. Tava no Tecnoblog há pouco tempo, então foi a primeira vez que eu vi de perto, tipo, um breaking news, assim, tipo, tomando o lugar de tudo mais que tinha, sacou? Então, tipo, é isso, tem que fazer um episódio sobre isso, vambora. E a gente conseguiu fazer. E o Josué, então putz, já tava com a pauta pronta. Do Windows. Ah, não. Era só a pauta sobre o Windows 11. Tipo, dane-se, grande coisa do Windows 11. Quem se importa, irmão? O Facebook caiu. Do meu lado, nesse dia, eu tava trabalhando na rede vizinha, no antigo microblog, e a gente comemorava, né? Porque era o rival caindo e basicamente todos os trend topics eram o Facebook caiu, o Instagram caiu, tá tudo fora do ar. E o Twitter sempre foi conhecido como a rede que as pessoas vão reclamar quando as coisas não estão acontecendo. Sim. Então foi o dia inteiro disso, não tinha outra notícia acontecendo das pessoas tweetando. Bom, acho que de tudo isso que a gente falou, o que ficou claro é que realmente o Facebook foi o sinônimo de rede social por uma razão, né? Ele conseguiu englobar tudo que uma rede social tem e ainda um pouco mais, e isso teve seu lado muito positivo durante um tempo, muito negativo durante outro tempo, e hoje essas duas coisas estão meio que caminhando juntas, enfim. Mas o que é curioso de pensar a respeito do Facebook hoje especificamente é que, vamos lembrar que a empresa que se chamava Facebook mudou de nome para Meta em 2021, porque o seu fundador estava com outras ideias.
ideia. Falou, irmão, agora esquece esse negócio de rede social. Eu quero encaixar um óculos na minha cara e quero que a internet esteja à minha volta. Brilha, Vai dar José. muito Esse é o seu certo. momento, José. Brilha. Amo. Bota o seu ódio pra fora. Essa ideia é fantástica que um total de 4 pessoas no mundo, as outras 3, além do Mark, são funcionários que dependiam de salário, então não podiam dizer não pro Mark. Não tinha opção. Não tinha opção. Mas isso é um ponto curioso, porque realmente aí pareceu que o Facebook meio que ia ficar completamente escanteado, porque o Facebook não ia conseguir servir àquela visão que o Zuckerberg tinha e que ele aparentava realmente ter naquele momento, que é, não, eu quero fazer o metaverso, quero que a internet vire outra coisa, quero estar no vetor disso. Acelera 2 anos, ninguém mais fala de metaverso, inclusive o próprio Mark Zuckerberg não fala mais sobre isso. Agora ele só fala de IA. Delírio Eu tava vendo coletivo. foi tipo, caraca, a galera falou de metaverso mesmo, que estranho. Eu tava lendo uma reportagem da Bloomberg recentemente sobre o atual momento da Meta, o investimento em IA, e, enfim, essa não é a parte mais interessante da matéria pra mim. A parte mais interessante é quando ele fala, a partir ali de conversas de bastidores e com ex-funcionários e atuais funcionários que não se identificam, sobre como o Zuckerberg muda de foco muito rapidamente, saca? Então, no passado, esse foco já esteve em diversas coisas, seja, sei lá, mensagens instantâneas, cripto, ele tentou fazer lá a Libra, a moeda do Facebook e tal. Ele já teve focos muito específicos durante certos períodos, né? E, ultimamente, me parece que o Facebook, que é o feijão com arroz mesmo, que faz realmente a Meta faturar dinheiro com propaganda e publicidade, meio que não se encaixa muito bem nesses planos que ele tem, seja no metaverso, porque você estaria no Facebook se você tem um metaverso, pensando aqui no universo em que o metaverso existe. E agora com o IA, tipo, ele quer fazer produtos de IA, mas como isso interage com o Facebook? A impressão que me dá é que o Facebook hoje tá numa espécie de limbo, assim. Ele é gigantesco, ele tem 2 bilhões de usuários diários, mas o cara que criou ele e que meio que realmente dá a direção da empresa, tá com outras ideias, assim. Ele não tá pensando muito no Facebook não, saca? Eu não sei, então, durante essa conversa, eu não sei. Primeiro que, pra mim, o que eu sempre olho é o número, né? E o número do Facebook é astronômico, Absurdo. não para de crescer. Qualquer número que você olhe, né? Lucro, esse ano aqui, acho que tá fechando em 29,8 bi de dólares de lucro. Últimos 12 meses, acho que não fechou o ano fiscal ainda lá. No ano passado, no ano 2022, tinha sido 22 e alguma coisa líquido também, né? Então é tipo lucro mesmo, é dinheiro que foi pra empresa, pros acionistas, tudo mais. Isso contando tudo, WhatsApp, Instagram, né? Então tem bastante coisa ali. E eu não sei, como eu tava falando ali, o Facebook continua sendo o Facebook, saca? Talvez lá em 2009, 2008, quando começou a ter o feed, primeiro de notícias, depois o live feed, esse foi o hype daquele momento. E a gente tá lembrando daquele momento pensando, não tem mais isso, então não é mais a rede social. Mas ele foi incorporando outros recursos que por um tempo foram moda e depois caíram em desuso. Por exemplo, o Poke. Era um recurso tão bobo, mas todo mundo usava. Ninguém tem... Tem até uma entrevista dele que ele fala assim, não faz sentido, ninguém sabe o que é isso. Um poke. Mas por algum motivo as pessoas usam. E elas mandam poke e elas recebem o poke de volta. E ninguém consegue explicar por que estão usando isso, sabe? Então, tipo assim, não importa. Era cutucada, o que importa... né? Fulano te cutucou, era isso? Exato. Você só recebia uma notificação, fulano te cutucou. E aí eu fiquei sabendo... Quando ainda existia, que eu era um jovem adulto, 20 e poucos anos, e aí os jovens estavam chegando ali dos 18, começo dos 20, né? Eu já tinha 20 para 30. Eu lembro que eu descobri que eles usavam isso ativamente pra chavecar. Tipo, você vai lá e dá um poke na pessoa e, tipo, se ela der um poke de volta, tipo, ela tá interessada. E aí você pode começar a interagir, mandar mensagem, sabe? É tipo molhar o pezinho ali, a água tá gelada, não, entendeu? Então, assim, eu acho que ele continua tendo a base dele, que é ter os usuários estão ativos, ele é o cara livre ali, e o resto é passageiro. Porque rede social tem uma natureza passageira. Dentro do próprio Instagram mesmo, não é que ele se perdeu, é que os gostos mudaram. As pessoas não querem mais ficar postando só fotos, elas querem ficar vendo vídeos, né? Antes era um vídeo curto, agora é um Reels.
sei lá, daqui 1 ano o que vai ser, daqui 2 anos, né? Então acho que é natural para alguém na posição do Zuckerberg mudar de foco muito rápido, porque ele tem que se adaptar ou a empresa dele inteira vai por água abaixo. Diferente de um Android que você conquista a fidelidade dos usuários, eles não vão ficar trocando pro iOS, pro sei lá, o Ubuntu Phone, que já existiu, o Migo, Windows Phone, saudades! Entende? Deus o tenha. E eu acho que é por isso também que ele tá tão desesperadamente procurando ser dono de uma plataforma desse tipo. Tipo, alguma coisa de metaverso, alguma coisa de, né, esses ambientes e tal. Porque ele precisa de alguma coisa segura além do catálogo de pessoas. Porque o resto ele sabe que é passageiro e gasta muito tempo, muita energia, muito dinheiro, né? Pra ficar mudando e desenvolvendo coisa nova. E ele tá envelhecendo, né, gente? O Zuki começou um jovenzinho, mas chega uma hora que a gente também não quer, né, tanta aventura assim. Agradar acionista não é uma tarefa fácil, né? O CEO pode estar de saco cheio e falar assim, isso aqui tá bom pra mim. Mas não, tem milhões ali de investidores na Bolsa de Valores que colocaram o dinheiro agora e falaram, eu quero que essa ação aqui suba porque vai ser minha aposentadoria. Então é uma pressão bizarra, assim, que a pessoa tem que entregar mais, tem que crescer base. É muito fácil você expandir. Quando você tem 300 mil usuários, é muito fácil você expandir, né? Não é fácil, mas entendem, né? Sim. Agora que você tá com 3 bi, 5 bi, sei lá, começa a não ter muito pra onde ir também. E no caso da Meta, ainda é muito centralizado no Zuckerberg, porque, enfim, eu não sei tecnicamente qual é como chama isso, enfim, a linguagem de negócios, mas ele meio que tem uma palavra final ali, tipo, a direção é dele. É difícil alguém tomar a empresa dele, o controle da empresa. Enfim, não sei se são só mais ações, mas tem alguma outra coisa nesse sentido. Ele tem um acordo lá, ele tem a divisão societária, não lembro se era isso, mas ele tem, tipo, Golden... Uma coisa assim, tipo, ele tem o voto final, ele que manda. Não dá nem pra galera se juntar e expulsar ele da empresa, é ele que manda mesmo, assim. Não dá pra rolar o que fizeram com o Sam Altman ou com o Mark Zuckerberg. Tipo, eles vão tentar, ele vai falar, beleza, um abraço, cara. O próprio Steve Jobs, né? Não tem como, ele se blindou mesmo contra isso. Mas fala mesmo, ele ocupa esse papel do visionário ali, né? É óbvio que ele tem uma equipe gigante e muitas ideias que vêm dali, ou aquisições, né? Então vem outros visionários também pra dentro do Facebook, o do Instagram, o do WhatsApp. O do Google estão falando o contrário agora. Estão falando que entre os executivos não tem pouquíssimos visionários de tecnologia. Então é meio que, tipo, o Google tem uma estrutura bem descentralizada, né? Então é meio que, tipo, esses times vão desenvolvendo coisas, eles vão vendo o que tá surgindo de mais interessante, e aí por isso que tem esses cortes repentinos, né? Mas eles vão seguindo a onda do mercado, aproveitando o talento, maioria que vem em ideias dos times. Diferente do Zuck, aparentemente, né? O Zuck é essa pessoa que puxa muito. Não, vamos fazer uma Libra aqui, uma moeda virtual. Né? Vai dar certo, gente. Ele é um entusiasta mesmo da tecnologia. Então é isso, vamos chegar no final de mais um episódio do Tecnocast. E aí, conta pra gente qual o papel que o Facebook tem na sua vida hoje em dia. Você ainda visita, se ainda interage, se ainda posta alguma coisa, ou você faz parte desse time que tem o Facebook apenas na sua memória e hoje em dia só entra de vez em quando pra ver se a sua mãe marcou você em algum comentário, né? Responder ali várias mensagens que estão paradas. Manda seu comentário pra gente em áudio, lá no canal do Telegram, Caixa Postal Tecnocast, ou também pro nosso grupo do Zap. É só entrar no link que tá na descrição deste episódio e não se esquece que o áudio tem que ser com limite de 1 minuto, que senão não dá tempo de colocar todo mundo aqui na caixa postal. Se você quiser continuar a conversa com a gente, em todas as redes eu sou @mobilon, @Josué de Olive, com V mudo no final, @a_ana_marques, @isagianto. Esse Tecnocast vai ficando por aqui, voltamos com outro semana que vem. Até lá! Tchau, pessoal. Valeu! Tchau, tchau. E esse Tecnocast foi produzido pelo José de Oliveira, foi editado e sonorizado por Ariel Libório e a arte da capa é do Vitor Pada.